vai se tornar aí um pouco meio difícil, né? Vamos colocar assim. Bom, nesse momento minha voz tá saindo super fluida, né? Porque não puxa tanta gravação para poder gravar aí o áudio, somente o áudio. Mas se eu tentar fazer qualquer ação aqui dentro, ó, vocês vão ver que vai ficar meio que travado. Porque tá usando minha GPU praticamente inteira, ó. Se a gente ver aqui, tá 5988, né? Se a gente der um mínimo, o mínimo foi esse, e o máximo é esse. E o AVG, que é o Avenger, ele seria o atual que está em uso, né? Então, para você entender como é realmente um vírus malicioso, coisa do tipo, ou até mesmo um bug, né, do processo do Windows, eu vim aqui agora e iniciar o gerenciador de tarefa, olha o que vai acontecer aqui com a minha memória, ó. A memory use ali, ó. Vamos ver, memory use, na verdade. Ó, vou iniciar o gerenciador de tarefas e automaticamente ali vai cair, ó. Pode ficar olhando. Espera um pouquinho e caiu, pronto. Parou de usar instantaneamente, ó. A temperatura vai descer, ó. Vê que as temperaturas vai cair bastante aqui já automaticamente, né, sem mexer em absolutamente nada. Então, como dá para resolver esse problema, né? Esse problema, ele tem como ser resolvido se a gente usar uma ferramenta da Microsoft e acho que é Process Explorer, coisa do tipo. Vamos ver aqui, ó. Process Explorer 1643, vocês encontram nesse site aqui da Microsoft. Pode ficar tranquilo, é uma ferramenta própria deles mesmo. Eles desenvolveram aí para poder você ter, né, é mais usado para desenvolvedor e tudo mais, não é muito usado pelo pessoal aí, usuário final ou enfim, né? Vamos colocar aí nós consumidores. Então, qual que é a ideia aqui? A gente aqui dentro, né, eu pesquisei alguns sites, eles falam para a gente poder reparar e etc e tudo mais, para baixar esse arquivo, enfim. A solução que eu encontrei é a seguinte, né? A gente baixa essa ferramentinha, depois que ela estiver aqui, ó, aberta, né, você vai ver que ela vai listar um monte de processos. Eu vou fechar aqui e vou executar sempre como administrador. Ela vai abrir aqui, ela lista tudo que estiver usando, né, memória, tudo, não tem como nada se esconder aí dentro do uso do seu processamento ou qualquer dados que passar de informação entre o seu processador, placa-mãe, etc, em memória, né. Então aqui, o de vocês não vai vir listado as informações de GPU, só vem mostrando as informações aí de CPU, né, bytes e tudo mais. E o processo e o idle do processo, que é speed aqui. Então a gente vai ter que vir aqui, ó, desculpa, vai clicar com o botão direito sobre qualquer um dessas lacunas aqui, pode ser nessa em branco. Você vai clicar aqui e colocar select nessa select columns aqui e vai aparecer pra gente algumas listas de detalhes a mais para poder a gente preencher. Então a gente vai vir aqui em processos de GPU e vai marcar essas 4 opções, ó. No de vocês vai estar assim, ó, dessa forma. Então vocês não vão conseguir achar o filho da mãe que está fazendo isso aí com Windows, ó. Vou desmarcar. Se eu fechar aqui, né, vou só na hora que eu fechar aqui eu vou deixar marcado para vocês verem que vai subir. Vou vir aqui, ó, de novo, selecionar e vou vir aqui em processos de GPU e vou marcar as 4 opções que estão aqui. Vou dar um OK aqui dentro e aí ele vai listar, ó, tudo que estiver usando GPU e o que usa da GPU. Você dá um clique aqui uma única vez, ó, em cima, automaticamente ele vai jogar para cima tudo que consumir mais GPU, tudo que demandar mais GPU. Então, no nosso problema maior é o consumo de memória e uso da GPU. Então, eu vou vir aqui, vou fechar o gerenciador de tarefa e automaticamente vai aparecer o processo que está usando bastante, tá? E para você entender que realmente se trata de um vírus malicioso, se você tentar hoje vir aqui, ó, no seu Windows Defender, vou vir aqui em System, né? Ou só digitar aqui mesmo, ó, Windows Defender, vai, atualização de segurança e tenta reiniciar o processo do Windows Defender, ó. Ó, ele não vai deixar, ó, tá? Isso aqui é só você clicar em reiniciar e depois você clica em reiniciar o computador, que ele vai voltar automaticamente, né, com o Windows Defender ativado. Para você ter ideia que ele consegue derrubar até o Windows Defender, né? Se você vir aqui, ó, em exibir painel de segurança, ele está aqui, mas você não consegue fazer nada. Ele está parado, pausado. Você está correndo riscos aí. Então, a gente vai vir aqui, vou até fechar o gerenciador de tarefa, ele vai aparecer aqui na lista, ó, automaticamente, é só esperar. Esperar que ele pula aqui pra cima aqui, começa a estrangular a memória de vídeo do computador. Vamos ver só se ele começou a ficar em uso. Já tá em uso. Deixa eu dar um clique daqui, ó, só um clique em cima. Cliquei em cima, ó, ele subiu pra cá, ó. É esse add in process.exe, ó. Tá usando 5 GB, ó.
assim, nada de CPU. Então, se você clicar 2 vezes sobre ele, ele vai abrir uma caixa de diálogo para você com algumas informações aí, né? E ele manda informações para você, né? Falando do que se trata. E aqui você descobre que realmente se trata de um vírus malicioso, tá? Porque, ó, se você vir aqui nesse detalhes aqui, automaticamente ele joga você para o seu computador, que aqui é a máquina local, e para qual local ele está minerando, ó. Então se trata de um vírus de mineração, ó. Tudo que eu fizer, se eu der um clique, ó, em um OK, automaticamente ele faz algum registro. Então ele está usando o computador para servir como fonte de mineração. Então é uma coisa aí que todo mundo tem que tomar cuidado. Como eu peguei, né, esse vírus de mineração aí? Eu peguei ele simplesmente baixando o Adobe Photoshop pirata. Então, quando eu baixei essas versões aqui que já vem com ativador, se a gente vir aqui, ó, em esse D aqui, ó, aí tá ele aqui, ó, esse carinha aqui, veio dentro desse cara que veio com um ativador aí automático. Então, tomar cuidado com essas versões piratas aí, tanto do Photoshop quanto de outros softwares que existem aí dentro do nosso amigo Torrent. Então, como a gente vai resolver isso aqui? Se você quiser, você pode vir aqui, né, para poder fazer encerrar ele de forma automática. Ele fala onde está o arquivo, ó. Ele vai falar se você vir aqui, ó, nesse imagem aqui, depois vir aqui em Explore, automaticamente ele fala na onde que tá, ó. Ele tá nesse arquivinho aqui, ó, nesse, ó. Então, você pode sim clicar aqui nessa opção aqui em cima, ó, e dar um kill process, que automaticamente ele vai fechar o processo lá e vai parar de usar a memória, ó. Dá um kill aqui. Vou fechar aqui em cima, ó. E automaticamente ele foi fechado, só que ele vai abrir automaticamente de novo. Então, qual que vai ser a forma da gente conseguir excluir esse cara daqui, né? Para ele não abrir, ele não iniciar e não continuar usando memória pra gente aqui, ó. Eu vou descer a prioridade dele aqui só para ele poder não ficar como alto aqui, gente. E agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai bloquear esse cidadão aqui para ele não abrir mais no computador, tá? Vamos vir aqui. Bom, qual que é o segredo aqui agora? Você vai precisar vir, né, encontrar primeiro esse arquivo dentro da pasta dele, para a gente poder fazer a desativação. Vai vir aqui em Explore. Ele vai abrir aqui para vocês a pasta direta onde está o arquivo que está consumindo lá absurdamente a memória RAM, a VRAM, desculpa, da placa de vídeo. Então, para a gente poder fechar ele, né, matar o processo, a gente vai precisar primeiro, né, ter permissão para poder, né, matar esse processo. No meu, acho que já deve estar com a permissão, porque eu tinha feito, eu desfiz para poder mostrar exemplificadamente como é que funciona. Então, eu vou abrir o gerenciador de tarefa, porque abrindo o gerenciador de tarefa, o processo some, ó, ele fecha. Então, em vermelho ali é porque ele fechou, como ele aparece em cima, deixa ele aqui aberto e minimizado, a gente minimiza aqui embaixo. Não tem problema. E dentro dessa pasta, que eu vou até deixar aí o caminho, né, o diretório dela para vocês vão ter que fazer um trâmite aqui, né, que é vir aqui, ó, no processo responsável por todo aquele BO lá, vai vir aqui em propriedades, e aí em propriedades você vai vir em segurança, depois em segurança você vai em, se não me engano, em avançados, isso, vai vir aqui, ó, em alterar. Em alterar, você vai ter que incluir o seu usuário como permissão avançada, que geralmente o Windows não dá essa permissão avançada para você mesmo, que é o proprietário do computador, né? E até isso aí, até o próprio Maor faz isso para poder ele impedir, né, que você exclua ele do computador. Então você vai vir aqui, colocar o nome do seu computador, no meu caso aqui, ó, é Lucas, tudo maiúsculo. Como é que eu sei? O nome do computador não é esse aqui, ó, é esse aqui, ó, você dá iniciar. E vai aqui, ó, no bonequinho, ó, clica nele. Aí ele aparece o nome, ó. Esse é o nome do computador. Então clique em Lucas, dou um verificar nomes, e aí ele fala quem é. O Lucas está nesse computador, né? Desse tal host. Você vai dar um OK. Aqui deu certo. Você vai dar um aplicar, ó. Eu já tenho, ele falou que já está lá, já. Não precisa. Então dou um OK. Então o que você vai fazer após isso? Para você ter permissão a excluir o arquivo, você vai ter que dar permissão ao seu usuário como administrador. Então você vai vir aqui, ó, nesse administradores, dá um editar e vai marcar esse modificar e controle total, porque normalmente o seu usuário vai vir sem essas duas opções, né? Então você marca essas duas opções, dá um aplicar, sim, ok, e dá um ok de novo. Aí esse processo você já tem, você já pode excluir ele, pode fazer o que você quiser com ele.
Para excluir ele, você não pode deixar ele assim, ó, rodando, porque se você tentar excluir ele rodando, ele dá erro, porque ele vai subir aqui, ó, como uso de RAM, então automaticamente ele vai aparecer para você que não é possível excluir. Então qual que é o segredo? Você vai vir aqui, ó, botão direito, renomear, e você coloca qualquer coisa, geralmente vai, se você quiser, você coloca cópia do lado escrito e dá um OK. Sim, ó, ele vai criar uma cópia. Automaticamente, quando ele criar a cópia, né, aqui do arquivo, ele vai continuar rodando ainda, porque ele vai entender que o arquivo ainda existe. Então, esse cópia que eu faço é só para mim, caso eu precise substituir o arquivo. O que eu recomendo vocês fazerem? Vocês vão abrir de novo o gerenciador de tarefas, ó, inicia ele, automaticamente lá ele fecha, tá? Né? Você vai vir aqui e pode excluir. Ele não depende desse processo para poder funcionar. Isso aqui é literalmente processo malicioso. Então vou vir aqui, ó, excluir. E excluir esses dois arquivos de configuração, ó, que são os arquivos que ele continua rodando ainda dentro, ó. Dá um excluir também. Se ele não deixar você excluir, é o mesmo processo. Você vai selecionar esse arquivo, botão direito, propriedades, vai vir aqui em segurança, avançado, né? Fica vendo que ele está mostrando, ó, que você não tem as duas opções. Então você vem avançados, vai colocar aqui em alterar, de novo, coloca o nome do computador, então OK, aplica e edita as configurações só para o administrador, ó. Dá as duas permissões aqui para ele total, ó, permissões totais, sim, permissões totais, sim, ó. Às vezes aqui você não precisa, dá um sim, OK, OK, e aí se você quiser, você consegue excluir. Mesma coisa para o próximo, ó, segurança, avançado, alterar, verifica o nome, dá um OK, aplica e você edita para o administrador de novo, ó. Permite todos aqui como administrador, sim, administrador, sim, OK, OK e também exclui esse arquivo. Agora, ó, pode atualizar, ele não está mais aqui dentro. Automaticamente você pode fechar já o seu gerenciador de tarefa, pode deixar o GPU-Z aberto, mostrando aqui, ó, que ele não volta a usar 100% da sua placa de vídeo, tá, galera? Então, é um processo que é feito manual, porque os antivírus não identificam isso ainda como um vírus, né? Não sei o motivo, não identifica. Então tem que ser feito um processo aí de forma manual. Pode reiniciar a máquina e ele vai continuar rolando normal e não vai mostrar para você aí, né, que tá usando, consumindo essa GPU eternamente. Beleza?